Esse mês não terá bazar, por conta do evento. Tá? Só o mês que vem. Então, o Evangelho da Noite está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim trazer fogo à terra. E o que eu quero, eu senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho que ser batizado num batismo. E qual grande não é minha angústia, até que ele se cumpra. Vós pensa que eu vim trazer paz à terra. Não, vos digo, mas há separação. Porque de hoje em diante haverá na mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Essa é a verdadeira casa de bamba, né? Os inimigos do homem serão os mesmos da sua própria casa. É isso aí. Bom, isso aí, se nós olharmos para a nossa realidade hoje, para o mundo ao nosso redor, isso, a gente pode constatar que isso é o que acontece muitas vezes, né? Famílias que não se entendem, inimigos convivendo embaixo do mesmo teto, né? Fruto de questões mal resolvidas do passado, muito provavelmente de outras vidas, e que não tem nada, gente, que une mais as pessoas, não tem nada que une mais as pessoas do que o ódio. Você quer se juntar com alguém e odeia aquela pessoa. O universo vai sempre colocar essa pessoa no teu caminho. E cada vez mais próximo. Até que você se entenda com isso. Se existe uma coisa que liberta, que dissolve, é o amor. Isso não é o Paulo que está falando, não. Aliás, é o Paulo apóstolo, não eu. Paulo apóstolo, na carta aos Coríntios, ele fala, né? Que o amor tudo aceita, o amor tudo libera, o amor não busca os próprios interesses. Não é isso que ele falava? Não está claro lá? É isso. Essa leveza, essa coisa, só o amor pode dar. O ódio não. O ódio, ele vai imantar os relacionamentos, vai colocar as pessoas, sabe, no mesmo caminho, meio que presas e correntes que só vão ser dissolvidas pelo perdão, pela compreensão, pela aceitação. Enfim, quando for possível descarregar todos os combustíveis emocionais que mantêm vivos os eventos negativos da história dessas duas pessoas. Que combustíveis são esses? O ódio, a indignação, a revolta. Que ele fez isso. Mas ele também fez aquilo. Ele fez aquilo. E aquela coisa permanece. Então, a gente tem que lutar com todas as nossas forças para desenvolver a nossa arte de perdoar, gente. E perdoar não é você esquecer. Quem ensina isso está falando bobagem. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você mudar o significado que aquela lembrança tem para você. Se aquela lembrança tem uma carga afetiva que te incomoda, que te machuca, é porque você não perdoou. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar para entrar naquele enredo de novo. Você vai entrar com uma nova consciência, vai ressignificar aquilo. De que forma? Você vai ver todos os personagens, inclusive você mesmo. E aí você vai introduzir uma espécie de um diálogo interno que vai agir da seguinte forma. A pessoa agiu de acordo com o entendimento, com o conhecimento, com a evolução que ela tinha. E isso era o máximo que ela podia fazer, porque está de acordo com o nível mental e consciencial e espiritual dela.
Se eu fui arrastado para essa situação e tive que passar por isso, é porque eu tinha necessidade de passar por essa experiência, tinha necessidade de viver aquilo, talvez por um processo kármico, talvez por um aprendizado, talvez por uma série de coisas que, confiando na inteligência universal, eu sei que isso foi para o meu melhor. Foi para o bem de todos. Então, quando você começa a introduzir esses conceitos nesse conteúdo que está preso lá dentro do teu inconsciente te machucando, criando angústias, criando uma série de sofrimento, quando você começa a introduzir esse tipo, né, de conceitos, você começa a mudar o significado daquele evento. E aquele evento que existia, que te machucava, que era tóxico, radioativo, você vai se lembrar daquilo e aquilo não vai significar mais nada. Isso é perdão. Perdão não é esquecer. Perdão é quando o que aconteceu não significa nada para você. Passou. Perdoa a força. Perdoa a intensidade. Então, essa capacidade de perdoar é algo que a gente tem que buscar para o outro e para nós. Porque a gente arrasta um peso terrível que nós chamamos de culpa e remorso. Eu vou contar uma historinha para vocês. Havia um sábio que ele caminhava por uma estrada. E ele encontrou um homem alto, de cabeça baixa, muito triste, chorando, e se aproximou desse homem. Esse homem era um criminoso. E aí ele desabafou para esse sábio. Falou, olha, minha vida é algo de que eu não me orgulho. Eu cometi muitos erros, eu cometi muitos crimes. Tudo que eu quero é acabar com a minha vida. Não vejo mais sentido em continuar vivendo. E eu não sei o que fazer. E vejo que você é um homem sábio. Quem sabe você não pode me ajudar? Aí o sábio falou, primeiro eu preciso tomar uma água. Eu estou andando muitas léguas e estou com muita sede. Você sabe onde tem um poço aqui? Ah, eu conheço um poço aqui próximo. Só que não tem balde. Eu vou ter que amarrar a corda em mim. Amarro você na outra extremidade da corda. Você desce. Você toma água, o quanto você quiser tomar. E quando você estiver pronto, você me avisa que eu puxo a corda. Aí o sábio falou, ótimo, vamos fazer isso. Era um homem alto, forte, amarrou o sábio em si mesmo, o sábio desceu, chegou na escuridão do poço, a hora que ele viu aquele barulho de água, falou, o sábio encontrou a água, e o sábio começou a tomar água. Daqui a pouco o sábio gritou, né? Pode me puxar. Aí ele começou a puxar. Aí ele fazia força e a corda não via, não subia. Que sabe? Ele estava bem mais leve. Por que ele está tão pesado que eu não consigo puxar? E fazia força, tentava, falou, alguma coisa deve estar acontecendo com esse sábio, deve ter alguma coisa errada. E puxava e a corda não vinha. Aí ele se desesperou e gritou, tá tudo bem aí? Por que eu não consigo puxar você? O sábio, olhe melhor para mim. A hora que ele olhou no meio da escuridão, né, meio que dissipando um pouco as sombras, ele conseguiu ver o sábio agarrado numa rocha. Ele fazia força e não conseguia trazer o sábio porque o sábio estava agarrado numa rocha. Você está me fazendo de bobo? Eu estou aqui fazendo toda a força para te subir e você está aí agarrado a essa rocha? Ele falou, pois é, eu quis que você percebesse o que acontece com você. Por mais que eu tente puxar você desse fundo de poço em que você se encontra, se você não soltar essa rocha
que é o teu passado, essas coisas que você carrega, eu não vou conseguir te ajudar. Então é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente não percebe o quanto de toxicidade a gente traz na alma, relacionado às culpas, aos remorsos, à falta de auto-perdão, à falta de compreensão da nossa verdadeira natureza, a falta do entendimento de que nós somos, sim, propensos a errar. Isso faz parte do processo, o processo de aprendizagem do qual todos nós estamos inseridos, e que ninguém aprende nada sem errar. Eu digo sempre, até para os meus alunos, errem, porque quem acerta só confirma o que já sabe, não está aprendendo nada. Agora, quem está errando, está aprendendo. Está passando por reflexões. Está refletindo. Está passando por novas experiências. Está expandindo. Então, o erro faz parte do mecanismo de desenvolvimento do nosso ser. A natureza é assim, ninguém vai mudar isso. Isso é um princípio. Isso é assim para o João, para a Maria, para o Pedro, para o José, para o Sebastião, para o Manuel, para todo mundo. Não vai ser diferente com você. Você vai errar. Uma criança não aprende a andar do nada. Ela vai levar vários tombinhos. Ela vai perder o equilíbrio. Ela vai se sentir culpada por isso, pelos tombos que ela teve antes de aprender a andar. Vai sentir remorso, culpa, arrependimento. O que é o remorso, a culpa e o arrependimento, gente? Não é nada mais, nada menos do que ódio de si mesmo. O que é o ódio? Ódio é um sentimento negativo. O que é um sentimento? Hoje eu estou bem pedagógico. Vamos ver se a gente chega na... O que é um sentimento negativo? É algo que não existe. É uma ausência. Capite? Eu posso dar 2 maçãs para o Cláudio. As 2 maçãs são positivas. Agora eu posso dar menos 2 maçãs? Na matemática existe o -2 para quê? Para denunciar uma ausência. Então o sentimento negativo do ódio é apenas a ausência do amor, que é um sentimento positivo, que é um sentimento real. O negativo é ilusório. O negativo é apenas a sinalização de uma ausência. Quando a gente compreende isso, muita coisa muda na nossa cabeça, na nossa forma de olhar para o mundo, para o outro, para as pessoas, para aquilo que acontece. A gente deixa de problematizar e de enxergar o mal, de enxergar o errado, deixa de querer ser juiz, de julgar, porque é isso que a gente faz o tempo todo, a gente julga, condena, separa, segrega, pune, a partir dos nossos conceitos, das nossas crenças, daquilo que ensinaram para a gente acreditou, do nosso programa emocional, do nosso programa mental, aquilo que a gente considera verdade. Isso tudo é uma bobagem. A gente está na hora de dar um salto de entendimento. A gente está na hora de sair desse lugar e ir para um lugar maior, um lugar fraterno, holístico, de abraçar o outro, de compreender o outro, de não se achar melhor, nem pior, nem menos, nem mais do que ninguém, porque todos nós somos um. Todos nós somos uma coisa só. O mesmo Deus que existe em mim, existe em você. Os hindus sabem isso há quanto tempo, quando eles dizem namastê. O que é o namastê? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. É só isso. Ele já tem esse entendimento. Buda dizia, eu sou Deus e sei disso. Vocês também são deuses, mas não sabem. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Sois deuses, o que eu faço, vocês também farão. O divino está em nós. Por que a gente se envolve o tempo todo com o profano, com o mundano? Por que nós nos identificamos com o ego, com desejos?
Porque nós somos conduzidos pelo medo, porque nós ainda vivemos na ignorância, sem conhecimento, sem autoconhecimento, sem o entendimento real da nossa verdadeira natureza. É só isso que a gente vai continuar experimentando: sofrimento, dor, tristeza, angústia. E vejam, depende de nós. Igual aquela musiquinha do Guilherme Arantes lá, que ele cantava no Balão Mágico, né? Vocês lembram dessa musiquinha? É bonitinha, né? Depende de nós. É a gente que vai mudar a nossa vida, não é o outro. O outro não tem poder sobre você. Eu posso falar aqui 3 horas seguidas, 3 dias, 3 meses, coisas lindíssimas. Mas isso tem que fazer sentido para vocês e vocês colocar isso em prática. Porque senão o que vai adiantar? Eu vou ser um louco pregando no deserto. É isso, para ninguém. Então depende de cada um. A pessoa... É por isso que Jesus dizia, eu não estou curando você, meu amigo. A tua fé te curou. Se você não acreditasse nas minhas proposições, se você não aceitasse, e você tem todo o direito de não acreditar em nada disso, de não aceitar, você poderia continuar doente. Você só se curou porque acreditou. Então, a confiança, a fé, é uma virtude porque ela tem esse poder transformador de colocar a nossa vida em movimento, não importa no fundo do poço que você possa estar. Se você começar a soltar essas coisas, sabe, essas ilusões, desapegar-se daquilo que tem tanta importância para você, começar a aprender a ligar aquela tecla famosa lá, como é que chama aquela tecla? Não falem. Não falem. A gente aprender a ligar aquela tecla lá, tudo melhora, viu, gente? Então, vamos tirar a importância das coisas, vamos perder a identificação com as coisas, vamos trabalhar essa questão da leveza, de fluir de acordo com a natureza, de aceitar a vida como ela é, de aceitar as condições que nos foram dadas, né? Quem chegou aqui antes viu a história do corvo, né? Você vê que historinha linda aquilo, gente? Olha, gente, meia hora antes da nossa reunião, que começa às 7h15 aqui, eu já começo a passar uns filminhos aqui, a gente comenta, é bem legal, viu? Quem quiser descer antes, pode descer, tá? Que é bem legal, a gente está curtindo bastante fazer isso. Então é isso, às vezes a gente condiciona a nossa felicidade, a nossa realização a uma série de coisas bobas, uma série de ilusões, quando, na verdade, a felicidade ela não depende de conquistar. A felicidade ela depende de perder, de soltar, de largar, de se desapegar, de renunciar. Fernando Pessoa dizia isso, olha que poeta maravilhoso, né? Felicidade depende de renúncia. Não querer é poder. Felicidade depende de renúncia. Não querer é poder. Então, quanto menos você quer, quanto mais você se desapega, quanto mais você renuncia, quanto mais você se desidentifica, mais você é feliz. Mais leve, solto e pronto para a vida. Porque Deus ele quer te dar o melhor. Eu vim para que todos tenham vida em abundância, mas a gente está agarrado no pior. A gente está agarrado nas pequenas coisas. Como é que uma alma grande e poderosa igual a nossa pode aceitar isso? Viver uma vida, sabe, tão medíocre. Medíocre não, que medíocre é mediano, né? É abaixo da mediocridade isso. Não tenho nem palavras para dizer a nossa vida. A gente podia viver uma vida de alta performance, de felicidade, de realização, porque quando a gente está bem, todas as coisas boas acontecem para a gente. Quando a gente está mal, é só tristeza, solidão, dificuldade financeira, doença, remédio para dormir, é isso. Aquela parte que você falou, que Jesus conheceu de Deus e os outros começaram a entrar em conflito. Tá? Como? Do Evangelho de noite. Ah, isso eu nem lembro. É que eu começo a falar aqui, gente, não é nem eu que estou falando. A gente começa a ouvir. Quem falou que ia falar, ele não estava falando, eu estou lembrando.
Do que é mesmo? Tem a parte que a pessoa... Fala alto, fala alto. Tem a parte da leitura do Evangelho de hoje. Tem a parte que quando um se evangeliza, quando Jesus fala do fogo. Ah, é verdade. Dentro da família, você fala que um se evangeliza. Então, essa coisa eu não vim trazer a praia, eu vim trazer a espada. A gente percebe isso nas famílias também. Quando Jesus fala assim, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vou colocar o pai contra o filho com não sei o quê, com não sei o quê. Vocês podem perceber que numa família onde não existe espiritualidade nenhuma, é só aquela coisa, aquele egoísmo, aquela coisa, aquela disputa, isso, aquilo. Quando um membro dali, ele começa a despertar a espiritualidade, começa a buscar, mostrar que ele é diferente, mostrar que ele é uma pessoa mais pacífica, que ele não acredita mais na violência, que ele acredita, esse daí é bobo, esse aí é trouxa, esse não sei o quê, esse aí não sei o quê. Então começa dentro da casa essa divisão, não é verdade? É isso que ele quis dizer. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar o filho contra o pai, a nora contra a sogra, a filha contra a mãe, é isso. Que é esse tipo de separação a gente percebe quando as pessoas buscam o caminho da luz. Porque a resistência, sabe, aqueles que estão vendo você se iluminar, eles, ou por inveja, ou por qualquer coisa, querem te arrastar, querem te prender na mesma condição doente em que ele se encontra. Não, eu vou para o inferno, mas você vai junto comigo. Né? Nós vamos juntos abraçar o capeta, é isso. Então é isso, gente. Essa frase está muito relacionada a isso também. A moral de Jesus era uma moral que ela sofreu várias interpretações e muitas tradições religiosas consideraram até uma moral estranha. Por exemplo, em Lucas, quando ele diz assim, eu vim colocar fogo no mundo. E a coisa que eu mais quero é ver esse mundo em chamas. Né? Ouvindo assim, se a gente for levar isso ao pé da letra, parece que ele era amante da pirotecnia, que chama isso? Piromaníaco. Jesus era um piromaníaco. Ele gostava de incendiar as coisas. E não é. Não é verdade? Então, a gente tem que tentar extrair o sentido oculto, o sentido, não ficar preso à letra morta, mas o espírito daquilo que está sendo dito. Qual o significado daquilo? Qual a aplicação daquilo na minha vida, no meu entendimento da realidade do mundo, não é verdade? Esse é o mestre que a gente tem que buscar, tá certo, gente?